Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Quero falar para vocês hoje sobre cargo comissionado e função gratificada. O que quer dizer função gratificada? O que quer dizer cargo comissionado? Vamos começar pelo cargo. Nós sabemos, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que a investidura em qualquer cargo público depende, como regra, de aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ressalvadas aquelas nomeações para os cargos chamados comissionados, tá certo? Que são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então nós temos aqui, além dos cargos de concurso, os chamados cargos de carreira ou cargos efetivos, aqueles cargos comissionados, aqueles cargos popularmente chamados de cargos de confiança do prefeito, do presidente da Câmara. São cargos que o prefeito e o presidente da Câmara podem nomear a qualquer momento e exonerar a qualquer momento a pessoa que vai exercer as atribuições deste cargo. Este cargo comissionado pode ser preenchido por servidores efetivos, que já fazem parte da administração, ou podem também ser preenchidos por pessoas que vêm de fora, que não fizeram concurso público e vão ingressar nesse cargo através de nomeação do prefeito municipal, por serem chamados cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Esses cargos comissionados têm as suas atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento. Somente nessas hipóteses pode-se criar esses cargos. Muito bem, então nós vamos tratar hoje dos cargos comissionados daquelas pessoas que vêm de fora e são nomeados pelo prefeito municipal. E vamos falar paralelamente sobre a função gratificada. O que vem a ser função gratificada? A princípio, a função gratificada ela é uma função criada por lei para ser exercida, em regra, pelo servidor público efetivo. Esta função ela cria algumas atribuições a serem executadas pelo servidor efetivo, além daquelas que ele já executa no dia a dia, que são inerentes ao seu cargo, que onde ele foi aprovado por concurso público. Ou seja, a pessoa que for designada para exercer determinada função pública com as atribuições definidas, vai exercer, além das atribuições do seu cargo, aquelas fixadas nesta lei que criou a função gratificada. E como a pessoa que vai cumprir esta função gratificada está fazendo além daquilo que as suas atribuições normais exigem, ela recebe um valor adicional ao seu vencimento básico ou à sua remuneração pela prestação daquele serviço. Podemos dizer, por exemplo, no caso normalmente se cria função gratificada para o servidor efetivo que vai fazer parte da comissão de licitação, por exemplo. Pode também ser criado função gratificada para aquele servidor que vai fazer parte da comissão de controle interno do município ou da Câmara Municipal. Quer dizer isso? A lei que cria a função gratificada para os exercentes ou para os membros da comissão de licitação vai dizer que aquele servidor que for designado tem que participar da licitação, tem que participar da abertura dos envelopes, da condução do processo e assim por diante. E isso não está nas suas atribuições normais, é uma atribuição extra. Da mesma forma ocorre com os membros da Comissão de Controle Interno, que vão trabalhar nessa parte de controle interno, de fiscalização e tudo mais, exercendo determinadas funções além daquelas do seu cargo efetivo. Então, por exemplo, um agente administrativo tem as atribuições do seu cargo efetivo de agente administrativo. E pode ter, se for nomeado para determinada função pública, para o exercício de determinada função pública, a cumprir outras atribuições complementares, tá?
Então, como eu digo, esta função gratificada é criada por lei. Tem que haver uma lei criando a função, dizendo quais serão as atribuições extras e fixando, inclusive, o valor que vai ser pago a essas pessoas que participarem dessa comissão. Tá certo? Que pode ser, por exemplo, um percentual sobre o vencimento básico do servidor. Por exemplo, um agente administrativo que ganha R$2.000. Ele pode ter uma função gratificada de 50% a mais do seu vencimento, ou seja, de mais R$1.000, 50% de 2.000, para também exercer as funções inerentes à comissão de licitação ou à comissão de controle interno. Então, como eu disse, esta função, em regra, ela é exercida por servidores efetivos, mas pode também fazer parte dessa comissão um servidor que tenha um cargo comissionado, daquela pessoa que veio de fora, foi indicada pelo prefeito ou designada para ocupar um determinado cargo comissionado, criado também por lei, faz parte da estrutura da administração, juntamente com os outros servidores efetivos. Então, a lei de licitação atual, a 8.666 de 93, ela exige que pelo menos tem que ser pelo menos 3 membros para a comissão de licitação e 3 para a comissão de controle interno normalmente, sendo que 2 desses membros, tanto da comissão de licitação como da comissão de controle interno, têm que ser efetivos e um pode ser comissionado. Esses efetivos já vão receber essa função gratificada, porque a princípio ela é criada para eles. E até então não se vinha pagando a função gratificada para o comissionado. Então a pergunta que se faz agora nesse vídeo é a seguinte: pode o ocupante de um cargo comissionado que venha fazer parte da comissão de licitação, onde existe uma lei que fala que pode se pagar função gratificada, esse servidor comissionado, assim como os efetivos, também pode receber essa gratificação de função, ou essa função gratificada? Ou ele tem que exercer sem remuneração, recebendo só o que ele ganha pelo cargo comissionado? Esta é a pergunta de hoje. E a resposta, ela é positiva, tá? Existia dúvida nesse sentido. Não vou pagar porque você tem cargo comissionado, não posso pagar nenhum adicional a mais a quem ocupa cargo comissionado. Mas agora veio o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais respondendo uma consulta do município de Coronel Fabriciano, dizendo que pode ser pago sim aos ocupantes de cargo comissionado que porventura venham a exercer função gratificada na administração pública como membro da comissão de licitação ou do controle interno. Eu estou falando em comissão interna, comissão de controle interno e comissão de licitação, porque foi essa a pergunta formulada nessa consulta pelo município de Coronel Fabriciano. Tá? O prefeito, aliás, a consulta foi feita até através do procurador municipal, né, e não pelo prefeito diretamente, onde se indagou do tribunal o seguinte: podem os servidores comissionados que participam da comissão de licitação, da comissão de apoio e do pregão receber função gratificada como os outros efetivos também recebem? Então essa foi a indagação que foi colocada para análise dos conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E a resposta dos conselheiros foi positiva. Pode ser remunerado sim. Eu vou fazer referência para vocês aqui o número do processo onde essa consulta foi respondida. Se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, aprofundar melhor nesse assunto, basta entrar no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e vocês vão ver lá, quando faz a pergunta do número do processo, vocês podem digitar este número aqui, ó, 1.102.275. Esse é o número do processo que gerou a consulta e a resposta à consulta, gerou o procedimento administrativo. Vou repetir o número, 1.102.275. O consulente foi o Dr. Denner Franco Reis, procurador-geral do município de Coronel Fabriciano, tá certo? O relator desse procedimento foi o conselheiro substituto Adonias Monteiro
e essa decisão essa consulta foi respondida numa reunião do Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, realizada no dia 30 de março de 2022. Portanto, é uma consulta recente, tá certo? Então, o tribunal entendeu que sim, os membros da comissão de licitação, se tiver como participante algum ocupante de cargo comissionado, pode fazer jus também ao recebimento dessa gratificação, que em muitos casos, em muitos municípios, não vinha sendo pago, sob o argumento de que o cargo comissionado ele recebe um subsídio único e não pode ter nenhuma parcela adicional. Existe essa hipótese que eu vou falar mais adiante, mas não é o caso aqui não. Tá? Então veja o seguinte, como que ficou a ementa desta consulta que foi formulada ao Tribunal de Contas. Ficou o seguinte, entre aspas, servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, participação em comissão de licitação e em equipe de apoio, lei de licitações e contratos, lei do pregão, possibilidade, ou seja, possibilidade de participar da comissão, pagamento de gratificação para servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, em razão da participação em comissão de licitação ou equipe de apoio, possibilidade. Então, o tribunal respondeu o seguinte, eu posso ter na minha comissão de licitação, na comissão de apoio, um membro, pelo menos, que seja de cargo comissionado. Se você puder colocar todos os efetivos, seria melhor, mas nada impede que você coloque um comissionado, um que seja de confiança do prefeito. Não quer dizer que os outros não sejam, mas é pelo tipo do cargo, tá certo? Então ficou respondido assim, olha, primeiro, é possível a participação em comissão de licitação ou em equipe de apoio de servidores ocupantes de cargos exclusivamente de comissão, sob a perspectiva da Lei 8.666 de 1993 e da Lei 14.133 de 2021. Aqui eles analisaram até com relação à nova lei que já está vigorando também e que de forma definitiva vai entrar em vigor, vai passar a vigorar somente ou exclusivamente a partir do dia 1º de abril de 2023. Então é o seguinte, é possível a participação em comissão de licitação ou em equipe de apoio de servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, seja pela perspectiva da Lei 8.666 de 1993 ou da Lei 14.133 de 2021, desde que na composição sejam atendidos os requisitos especificados em diploma legal. 2. É possível o pagamento de gratificação aos servidores ocupantes dos cargos comissionados e que participem dessas comissões, desde que tal gratificação seja instituída por lei, além de ser necessária a devida previsão orçamentária e adequação ao limite com despesas com pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quer dizer, para pagar a função gratificada eu tenho que ter a lei, tá? Eu tenho que ter a dotação no orçamento, é óbvio, e eu não posso, com esse pagamento, extrapolar o limite que eu tenho de 54% sobre a receita corrente líquida para o município e nem de 6% de despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida em relação ao município. Então, a resposta foi afirmativa, tá certo? Por que se tinha essa ideia que não se podia pagar? Baseado no que dispõe o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Lá diz que o subsídio deve ser fixado em parcela única e não pode ter o acréscimo de qualquer outro adicional. Mas isso são para os secretários municipais e não para aqueles outros cargos comissionados que eu tenho na minha estrutura administrativa. Ou seja, os secretários municipais, obviamente, não vão poder participar dessas comissões e não poderão receber outro adicional extra, além do seu subsídio fixo. O que não ocorre com relação aos outros comissionados, que não sejam secretários, que podem participar da comissão de licitação, da comissão de apoio, de equipe de apoio, e poderão receber as funções gratificadas fixadas por lei nesse sentido.
Agora, se a sua lei municipal fala que esta função só é devida aos servidores efetivos, você pode fazer uma alteração baseada nessa consulta, nessa resposta dessa consulta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, alterando ou estendendo esse pagamento também para os ocupantes de cargos comissionados, tá certo? Então esse é o assunto que eu trago para vocês hoje. Um assunto diferente, inovador, que o Tribunal de Contas veio dar uma inovação, vamos dizer assim, neste quesito, neste problema que existia e que até então muitos não vinham pagando esta função gratificada por se tratar de cargo comissionado, sob o argumento equivocado de que não pode haver nenhuma parcela extra por se tratar de subsídio. Pode sim, desde que não seja secretário municipal. Então eu encerro aqui esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do seu conteúdo. Peço a você que, se gostou, compartilhe com seus amigos, venha aí na telinha, deixe o seu like, o seu comentário, aperte aí o sininho, vamos divulgar o nosso vídeo, tá? Vamos aumentar o número dos nossos inscritos para que possamos tornar cada dia mais fortes. E você que está chegando agora, venha conosco. Se inscreva no canal DIP Direito Público e venha participar deste grupo que está crescendo a cada dia e para que você possa receber todas as terças-feiras os nossos vídeos que são gravados e endereçados a você que se interessa por este assunto relacionado ao direito público municipal. Até a próxima, se Deus quiser.